Existe uma fruta na sua casa agora, provavelmente na sua geladeira ou na sua despensa. Parece inofensiva, até saudável. Mas se você tem mais de 50 anos, ela pode estar apagando sua memória neste exato momento, em silêncio, sem dor, sem aviso. E o mais assustador? Milhões de pessoas a consomem todas as manhãs, achando que estão cuidando da saúde, mas na verdade, estão alimentando a demência. Hoje você vai descobrir quais são as 5 frutas que destroem seu cérebro. E no final deste vídeo, vou te ensinar a preparar um batido especial. Um batido que desintoxica o cérebro, que elimina metais pesados e que tem ajudado pessoas a recuperar a claridade mental em questão de semanas. Mas primeiro, você precisa saber a verdade que ninguém te conta. Entenda uma coisa, nem todas as frutas são suas amigas, especialmente quando seu cérebro está envelhecendo. Algumas elevam o açúcar no sangue como uma bomba, provocam inflamação, destroem as conexões entre seus neurônios, aquelas conexões que te permitem lembrar nomes, manter uma conversa, reconhecer rostos, saber quem você é. Outras frutas, ao contrário, agem como um escudo, reparam os vasos cerebrais, reduzem a inflamação, fortalecem a memória, mas você precisa saber diferenciar, porque a diferença entre elas é a diferença entre manter sua mente viva ou perdê-la para sempre. E vou te mostrar exatamente quais evitar e quais consumir todos os dias se você quer manter sua independência, sua clareza, sua essência. Vamos começar com a primeira, a mais traiçoeira de todas. Fruta perigosa. Número 1. Coquetéis de frutas em calda, potes coloridos, prontos para consumir. Frutas em calda. Parecem tão práticas, não é? Muitas pessoas acima dos 50 anos comem isso toda manhã, com suas vitaminas, com seus remédios, achando que estão fazendo algo bom, mas estão fazendo exatamente o oposto. O problema não é a fruta, é a calda, aquele líquido doce que envolve cada pedaço. É puro veneno concentrado para o seu cérebro, açúcar líquido que entra na sua corrente sanguínea sem freio, sem fibra para proteger você, sem nada para desacelerar o impacto. E quando isso acontece todos os dias, seu cérebro começa a sofrer. Ele fica mais lento, a memória falha, a concentração desaparece, e aquela névoa mental, aquela sensação de estar sempre confuso, não é idade. É o açúcar destruindo suas células cerebrais, dia após dia, colherada após colherada. Frutas frescas têm fibras, têm vitaminas reais, têm proteção natural, mas frutas em calda são despojadas de tudo que as tornava saudáveis. Resta apenas o açúcar, mesmo aquelas que dizem em seu próprio suco ou sem açúcar adicionado. São mentiras embaladas em vidro, produtos ultraprocessados que passaram semanas em prateleiras, com conservantes tóxicos, com aditivos químicos. Tudo isso entrando no seu cérebro. Se você está acostumado a comer isso, pare. Substitua por frutas frescas, inteiras, com casca, com vida, porque seu cérebro não precisa de doces disfarçados. Ele precisa de alimento real. E se você acha que isso é ruim, espere até saber o que os sucos fazem, até os caseiros, até os naturais. Fruta perigosa número 2. Sucos de frutas. Todo mundo ama um suco fresco pela manhã. Parece saudável, natural, cheio de vitaminas. 100% natural, dizem os rótulos, sem açúcar adicionado. Mas aqui está o que eles não te contam. Quando você come uma laranja inteira, a fibra protege você. Ela desacelera a entrada do açúcar no seu sangue. Seu corpo consegue lidar. Mas quando você espreme essa laranja, quando transforma a fruta em líquido, a fibra desaparece. E o que resta? Açúcar puro, líquido, rápido, sem freio. Você sabe quantas laranjas tem num copo de suco? 4, 5, às vezes mais. Você comeria 5 laranjas de uma vez? Nunca. Mas você bebe o suco, em segundos. E todo aquele açúcar entra na sua corrente sanguínea como uma avalanche. Seu pâncreas entra em pânico, seu cérebro sofre o impacto. E sabe o que acontece depois? A queda. Aquele cansaço inexplicável, aquela dificuldade de concentração, aquela névoa mental que você não consegue explicar. Não é cansaço, é seu cérebro sendo atacado. E estudos provam isso. Pessoas que bebem sucos de fruta todos os dias têm o hipocampo menor. O hipocampo, a parte do cérebro que guarda suas memórias, ela literalmente encolhe, se torna menor, mais fraca, menos capaz de proteger quem você é, e você nem percebe, porque acontece devagar, um copo por vez, um dia por vez, até que um dia, você não consegue mais lembrar.
Então, se você tem o hábito de tomar suco todo dia, pare, coma a fruta inteira. Seu cérebro vai agradecer. E acredite, ainda não chegamos ao pior. Fruta perigosa número 3. Frutas secas e desidratadas tâmaras. Figos, passas, pequenas, práticas, fáceis de carregar. Parecem um lanche saudável, certo? Natural, da terra, cheio de energia. Mas aqui está a verdade. Frutas secas não alimentam, elas enganam. Quando você remove a água de uma fruta, tudo se concentra, não só o açúcar, mas também os aditivos, os conservantes, os químicos. Tudo fica mais denso, mais potente, mais tóxico. E sabe o que mais se perde no processo? Os minerais essenciais para o seu cérebro: zinco, magnésio. Sem eles, seu cérebro não consegue reparar células, não consegue formar memórias, não consegue lidar com o estresse. E o que acontece? Cansaço mental, confusão constante, dificuldade de organizar pensamentos, mudanças de humor sem razão aparente. Não é coincidência. São produtos que saturam em vez de nutrir, que intoxicam em vez de curar. Frutas secas são doces concentrados e devem ser tratadas como tal, não como um lanche diário, não como substituto de fruta fresca. Podem ser consumidas ocasionalmente, em pequenas quantidades, mas nunca como hábito. Especialmente se você já sente sua memória falhando, se já sente sua mente mais pesada, porque cada tâmara que você come está alimentando o problema, não a solução. E ainda temos mais duas frutas que você precisa conhecer antes que seja tarde demais. Fruta perigosa número 4. Frutas tropicais muito maduras. Manga, mamão, abacaxi, banana. Frutas tropicais cheias de cor, de sabor, de promessas de saúde. E é verdade, elas têm antioxidantes, têm vitaminas. Mas existe um problema que ninguém te explica. Quando essas frutas ficam muito maduras, quando a banana está coberta de manchas pretas, quando a manga está mole demais, quando o mamão está quase derretendo, o que acontece dentro delas? O amido vira açúcar, açúcar puro, concentrado, rápido. Uma manga muito madura pode ter o equivalente a várias colheres de açúcar refinado. E quando você come isso de estômago vazio? Quando você faz um smoothie com 3 ou 4 frutas maduras? É uma bomba de açúcar entrando no seu cérebro, causando inflamação, confusão mental, fadiga cerebral, aquela sensação de névoa que não passa. Não estou dizendo para eliminar essas frutas, mas você precisa saber como consumi-las. Escolha bananas mais verdes, amarelo esverdeadas. Se estão maduras demais, combine com gorduras boas. Uma colher de semilhas de chia, linhaça, ou coma com um punhado de nozes. A gordura e a fibra desaceleram a absorção do açúcar, protegem seu cérebro, permitem que você aproveite a fruta sem o dano, porque depois dos 50, esses detalhes fazem toda a diferença entre claridade mental e confusão, entre memória e esquecimento, entre você e uma versão apagada de você. E agora, a última, a mais enganosa de todas. Fruta perigosa número 5. Chips de frutas nas prateleiras dos mercados, em pacotes coloridos, rodelas de banana, fatias de maçã, tiras de manga. 100% natural, dizem. Snack saudável. E muitas pessoas acima dos 60 anos acreditam. Pensam que estão fazendo uma escolha melhor que um doce, mas estão sendo enganadas, porque chips de frutas não são frutas. São bombas inflamatórias disfarçadas. Aqui está o que acontece nos bastidores. Essas rodelas são fritas repetidamente em óleos refinados. Óleo de palma, óleo de girassol industrial, óleos que são aquecidos, reaquecidos, queimados. E quando esses óleos queimam, eles se oxidam, criam compostos tóxicos, compostos que viajam direto para o seu cérebro, inflamam suas células nervosas, destroem a comunicação entre neurônios, aceleram o envelhecimento cerebral. E não para por aí. A maioria desses chips tem açúcar adicionado, xaropes, mel industrial, para torná-los mais doces, mais viciantes. É um duplo ataque ao seu cérebro. Gorduras oxidadas mais picos de açúcar. Uma combinação mortal para sua memória. Frutas de verdade não precisam ser fritas, não precisam ser adoçadas, não precisam vir em pacotes de plástico. Quando transformam fruta em chip, deixa de ser alimento e vira veneno embalado. Então, se você tem esses pacotes em casa, jogue fora. Agora. Seu cérebro vale mais que isso. Mas agora, chegou a hora da verdade. A hora de saber o que realmente protege seu cérebro. As frutas que combatem a inflamação, que reparam as células nervosas, que
que mantém sua memória viva e ativa. E no final, vou te ensinar a preparar aquele batido. O batido que desintoxica, que elimina metais pesados, que restaura a claridade mental. Mas primeiro, as 5 frutas salvadoras. Fruta protetora número 1. Mirtilos pequenos, azuis escuros, quase pretos. Mirtilos são uma das melhores defesas naturais contra o envelhecimento cerebral. Seus pigmentos azuis profundos protegem o cérebro de doenças, melhoram a memória, fortalecem a comunicação entre neurônios. E o melhor, são baixos em açúcar. Você pode comer um punhado todos os dias, sem culpa, sem medo. Apenas proteção pura para sua mente. Se existe uma fruta que você deveria comer religiosamente, é essa. Fruta protetora número 2. Romã vermelha como sangue, cheia de sementes que explodem na boca. A romã é uma guerreira silenciosa. Ela melhora o fluxo sanguíneo cerebral, fortalece as paredes dos vasos que nutrem seu cérebro, garante que cada célula receba oxigênio, nutrientes, vida. Coma os grãos frescos, ou faça um suco com água, sem coar, todos os dias. E sinta a diferença. Fruta protetora número 3. Maçã simples, comum, subestimada. Mas, quando comida com casca, a maçã se torna uma das melhores aliadas do seu cérebro. Ela contém quercetina e fibras, 2 componentes que protegem contra a inflamação silenciosa, aquela inflamação que não dói, que não avisa, mas que com o tempo leva à demência. Uma maçã por dia mantém o açúcar estável, melhora o intestino e protege cada neurônio. Fruta protetora número 4. Kiwi verde por fora, vibrante por dentro. O kiwi tem mais vitamina C que a laranja e age como um escudo contra toxinas, contra radicais livres que destroem células cerebrais. Coma um pela manhã ao acordar, ou antes de dormir, com casca e tudo. Sim, com casca. É ali que está o poder. Fruta protetora número 5. Abacate cremoso, rico, denso. O abacate não é tecnicamente uma fruta doce, mas é uma das mais poderosas para o cérebro. Suas gorduras saudáveis fortalecem a função cerebral. Meio abacate por dia melhora a concentração, estabilidade emocional e a saúde dos vasos sanguíneos que mantém seu cérebro vivo. E agora? O que você estava esperando? O batido que desintoxica o cérebro, que elimina metais pesados acumulados ao longo dos anos, que restaura a claridade mental em semanas. Não é milagre, é ciência aplicada com ingredientes reais. Aqui está o que você precisa: água ou chá verde como base, folhas de couve, frescas, verdes escuras, 2 talos de aipo, uma maçã vermelha com casca, um punhado pequeno de mirtilos e um pedaço de gengibre do tamanho do seu polegar. Bata tudo no liquidificador. Não coe, não filtre. A fibra é essencial. Tome um copo em jejum, ou entre as refeições, todos os dias. Esse batido fornece antioxidantes poderosos, clorofila que limpa o sangue, magnésio que acalma o sistema nervoso e compostos que ajudam seu corpo a eliminar toxinas. Metais pesados como alumínio e chumbo, que se acumulam ao longo da vida e que contribuem para a demência. Pacientes que começaram a tomar isso relatam mudanças em semanas, menos névoa mental, mais clareza, memórias mais nítidas, concentração restaurada. Não é mágica, é nutrição real chegando onde precisa chegar. Então agora você sabe quais frutas estão matando seu cérebro e quais estão salvando. Você sabe o que evitar e o que consumir todos os dias. A escolha está nas suas mãos, literalmente. Cada vez que você abre a geladeira, cada vez que vai ao mercado, cada vez que prepara uma refeição, você está escolhendo entre claridade e confusão, entre memória e esquecimento, entre você e uma casca vazia de quem você costumava ser. Porque a demência não acontece de repente. Ela não chega numa noite e te leva. Ela é construída, dia após dia, escolha após escolha, suco após suco, chip após chip, até que um dia você acorda e não lembra mais quem você é. Mas ainda dá tempo. Se você está assistindo isso agora, se ainda consegue entender essas palavras, ainda dá tempo. Comece hoje. Jogue fora os sucos, as frutas em calda, os chips. Compre mirtilos, maçãs, romãs. Prepare aquele batido amanhã de manhã. E todo dia depois disso. Porque seu cérebro está esperando que você o proteja, esperando que você o alimente, esperando que você escolha viver, realmente viver, com memória, com clareza, com você mesmo. E se este vídeo te assustou, se te fez repensar tudo, então ele cumpriu seu propósito. Compartilhe com alguém que você ama,
Alguém que você não quer ver desaparecer, porque a memória é tudo que nos resta. E quando ela se vai, nós vamos junto, lentamente, silenciosamente. Até que não sobre nada, a não ser que você escolha diferente, hoje, agora, enquanto ainda pode. A escolha é sua. Use-a bem.